Antes de começar este mistério impressionante, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário contando o que você acha desse fenômeno e compartilhar esse vídeo com quem também adora segredos do mundo. Assim você nos ajuda a trazer ainda mais histórias sombrias e intrigantes. Imagine caminhar por uma trilha silenciosa, ouvindo apenas o som das folhas, dos pássaros, e de repente encontrar uma cachoeira, embaixo de suas águas incessantes, existe uma chama viva ardendo de forma constante, como um espírito que se recusa a morrer. Bem-vindo ao Eternal Flame Falls, nos Estados Unidos, o lugar onde a água e o fogo convivem num pacto impossível e onde a ciência falha em explicar tudo. Essa chama não é nova. Ela está lá há décadas, talvez séculos, alimentada por mistérios ainda não resolvidos, resistindo ao vento, à chuva, ao peso da própria água que cai. Mas qual a verdadeira origem desse fogo? Seria apenas um fenômeno químico? Ou haveria algo maior por trás? Pai. A Eternal Flame Falls fica dentro do Chestnut Ridge Park, uma área cercada por florestas e trilhas. Lá, viajantes do mundo inteiro chegam para ver com os próprios olhos a chama mágica escondida debaixo da água. Muitos relatam uma sensação estranha ao se aproximar, uma energia no ar, como se a chama pulsasse, viva. Quando me aproximei, senti um calor que não era normal, não era só o fogo. Era como se alguém estivesse lá me observando. Para alguns, a chama sempre existiu. Para outros, e abriu fendas profundas na terra. O gás natural que escapa dessas fendas alimenta a chama menos, é o que diz a ciência. Mas mesmo assim, ninguém entende como a água não apaga o fogo. Os primeiros registros escritos do Eternal Flame Falls datam do século XIX, quando exploradores europeus anotaram nos seus diários que havia um fogo sagrado sob uma cachoeira. Eles acreditavam que fosse uma dádiva divina, uma manifestação espiritual de equilíbrio e poder. Geólogos apontam que o fenômeno é criado por um reservatório de gás natural subterrâneo que passa constantemente. Uma fissura na rocha permite que esse gás chegue até a superfície, onde é aceso e assim, mesmo com a água correndo, a chama se mantém viva. Mas, mesmo a explicação científica não dá conta de tudo. O fluxo da água, a força da cachoeira, deveria sufocar qualquer chama. Então, por que não a apaga? Estudamos a composição química dessa região e ainda assim, não conseguimos simular em laboratório a mesma estabilidade do fogo de Eternal Flame Falls. É um fenômeno extremamente raro e ainda inexplicado. Para os povos nativos da região, esse fogo representa algo muito maior. Uma entidade viva, protetora da natureza. Dizem que a chama é a guardiã de um segredo ancestral e que seu fim sinalizaria uma tragédia no mundo. Se aquela chama se apagar, o equilíbrio do nosso espírito e do planeta vai se romper. É um sinal dos deuses. Outros dizem que Eternal Flame Falls não é apenas uma chama natural, mas sim um portal, um elo entre a Terra e outras dimensões, mantido aberto pelo fogo eterno. As noites de tempestade são as mais impressionantes na Eternal Flame Falls. Quando a chuva engrossa, o volume da cachoeira aumenta, a pressão da água sobe e mesmo assim, a chama continua ali, pequena, dançando, viva. Eu vi a chama resistir a uma tempestade tão forte que derrubou árvores ao redor. Mas ela ficou ali, parecia rir do poder da água. Alguns visitantes relatam que nessas noites é possível ver vultos próximos à chama, sombras que surgem e desaparecem
no clarão do fogo. Outros afirmam que já ouviram vozes vindas de dentro da cachoeira, menos como um sussurro ancestral, carregado pela água. Teóricos do sobrenatural acreditam que o Eternal Flame seja muito mais que um fenômeno físico. Para eles, a chama seria a marca de um antigo portal dimensional, mantido vivo há séculos. Talvez, segundo algumas lendas, a chama seja a única coisa capaz de conter criaturas de outro plano, evitando que atravessem para o nosso mundo. É como se aquela chama fosse um selo, um cadeado místico. E se ela se apagasse, poderíamos ver coisas que não estamos preparados para ver. De acordo com registros de rituais antigos, existiriam guardiões espirituais que zelam por essa chama. Eles seriam invisíveis, mas estariam sempre por perto. E quando alguém tenta apagá-la, esses guardiões agiriam. Ao longo dos anos, surgiram relatos de pessoas que tentaram apagar a chama propositalmente. Algumas delas desapareceram sem explicação. Outras relataram que sentiram uma força estranha impedindo que chegassem perto o bastante. Um cara tentou jogar água direto na chama. No mesmo dia, caiu e quebrou a perna do nada. Coincidência? Eu não acredito. Os registros não param por aí. Existiram visitantes que garantem ter visto a chama crescer repentinamente, como se quisesse se defender, cuspindo labaredas para espantar quem se aproximava demais. Mesmo com todo o avanço da ciência, Eternal Flame Falls continua sendo um desafio. As análises do solo, os estudos de vazão de gás e a medição da temperatura ainda não explicam completamente por que a chama se mantém viva sem falhar. Nenhum modelo teórico consegue simular exatamente a resistência da chama sob um fluxo constante de água. É como se a própria natureza quisesse manter esse fogo aceso. Talvez a chama seja um lembrete, um sinal de que a Terra guarda segredos muito maiores do que podemos imaginar. O fogo, a água, o ar e a pedra convivendo em harmonia, sem se destruírem. E você, teria coragem de visitar a Eternal Flame Falls numa noite escura, sentindo o calor daquela chama viva em meio ao rugido da água? Se ainda não se inscreveu, clica agora no botão vermelho, ativa o sininho e deixa seu comentário. O que você acha? Seria ciência ou algo muito além? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram o mistério do fogo que nunca